Vida do cristão fora de casa, parte 07, dia 4 de outubro de 2025. Não apenas ensiná-los a pensar corretamente, mas a agir com propriedade, discrição e presteza em qualquer situação em que se encontrem. Quanto à religião, isso, é claro, depende muito das opiniões dos pais. Se forem semelhantes às suas, e você tiver liberdade restrita nesse ponto, esforce-se ao máximo para formar o caráter religioso de sua jovem pupila. Considere sempre a educação de um ser imortal incompleta, sem a instrução naquilo que, por si só, pode prepará-la para a imortalidade. Mas nunca haja como um fanático secreto, inculcando princípios opostos aos dos pais. Eu diria a uma jovem cristã: não entre em nenhuma situação em que não lhe seja permitido ensinar o que considera ser a verdade como ela é em Jesus Cristo. Não esconda seus sentimentos e depois os ensine secreta e furtivamente. Você abominaria tal conduta em um romanista? Não seja culpado disso. É claro que você não deve e não pode conscientemente ensinar o que acredita ser erro. Portanto, não vá aonde for obrigado a fazê-lo. Em seguida, venha aos pais para serem considerados por você. É claro que você fará tudo o que puder para defender a autoridade deles, assim como eles devem fazer o máximo para defender a sua. Você também deve se esforçar ao máximo para garantir o afeto dos filhos deles para eles, e não para si mesmo. Seria a mais vil traição roubar o coração dos filhos deles. Seu objetivo deve ser garantir o amor dos filhos por você, tanto para o bem dos pais deles, quanto para o seu. E então o amor deles pelos pais deles, tanto para o seu bem quanto para o deles. Há outro ponto a ser observado, e que abordarei com a delicadeza que exige, é o fato de que uma esposa, às vezes, se sente incomodada pela presença de uma governanta. O ciúme, é verdade, às vezes, neste caso, é suspeito sem razão, mas não há casos em que tal inquietação não seja inteiramente resultado de uma imaginação excessivamente sensível e mórbida. Respeite seu próprio caráter e dignidade. A paz da esposa é a honra do marido, e jamais busque ou aceite atenções que, vindas dele, mesmo que brincalhonas e inocentes, possam despertar a inquietação naquele seio, cuja tranquilidade é tão facilmente perturbada por qualquer ato seu. Comporte-se de modo a não ser isento de culpa, mas também isento de suspeita. Além disso, não façam nada tornando-se o depositário de segredos, ouvindo histórias ou proferindo insinuações para afrouxar os laços ou violar o afeto do marido e da esposa, ou para perturbar a paz da família. Se, infelizmente, houver uma divergência, mantenha-se o mais longe possível do caminho de testemunhá-la, ou deixem que seus ofícios mais sábios e gentis sejam exercidos para sanar a ruptura. Conquistem para si mesmos a bênção que virá sobre o pacificador e façam com que a família abençoe o momento que os tornou um membro de sua casa. Lembre-se de que vocês são obrigados, por honra, a nunca tomar as transações ou a condução da família um assunto de conversa com outras pessoas, sem estarem de fato jurados ou mesmo comprometidos a manter segredo. Vocês são solenemente obrigados a observá-lo. Vocês são traidores da família que os recebeu como habitantes, se tornarem seus assuntos conhecidos a outros.
Nunca se intrometam com os criados e, especialmente, evitem qualquer familiaridade desnecessária com eles. Mantenham-se em sua própria esfera e cumpram diligentemente seus próprios deveres. Você encontrará espaço suficiente lá para todo o seu tempo, suas energias e sua ansiedade. Para manter um curso de conduta, busque na oração a graça e a sabedoria que vem do alto e, em todas as provações de sua situação, seja a obstinação dos filhos, ou a ingratidão, ou o orgulho, ou a petulância dos pais. Busque o conforto que vem do Pai das misericórdias e do Deus de toda consolação. Governantas em uma escola são uma classe de jovens mulheres que, embora atuem sob a direção e supervisão de outras pessoas e, portanto, com menos responsabilidades do que aquelas que residem em uma família, precisam desempenhar funções muito importantes para as quais altas qualificações, tanto intelectuais quanto morais, são essenciais. Em seguida, considere o caso dos jovens empregados em lojas de varejo, que formam uma classe muito grande. Sua situação é frequentemente de muito maior desconforto e perigo moral do que a da classe recém-mencionada, além do trabalho opressivo e exaustivo que a concorrência moderna lhes impõe. Assim como acontece em todos os que se dedicam ao comércio, eles têm que suportar, em alguns casos, a crueldade de seus empregadores, que não raramente são lamentavelmente desprezíveis no que diz respeito ao conforto daqueles que receberam em seus serviços, no que diz respeito à alimentação, alojamento e tratamento geral. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo teu ensino. Eu te agradeço hoje e sempre eternamente. Amém.